Fala galera, hoje nós iremos continuar a respeito dos movimentos. Hoje nós vamos trabalhar o movimento uniformemente variado, certo? E logo após, exemplos como são aplicados, certo? Então é mais uma etapa da cinemática que nós iremos tratar aqui. Então, movimento uniformemente variado, ou MOVE, como muita gente chama, ou ainda tem o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, basicamente o conceito é esse aí, ó, é aquele que há variação de velocidade nos mesmos intervalos de tempo e com a mesma intensidade. É o mesmo que dizer a sua aceleração é constante e diferente de zero. Se você observar, né, a gente começa a estudar esses movimentos com a forma da aceleração, certo? Então a parte da aceleração, tá aqui, ó. A aceleração, certo? E a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo, certo? É por isso que muitos alunos às vezes confundem, mas não, ó, porque a velocidade é dada em metros por segundo, o tempo é dado em segundo e a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado, por conta dessa divisóriazinha aqui. Então, essa formulazinha aqui é que vai dar o pontapé inicial para o movimento uniformemente variado. Então, é o dia a dia que a gente, né, utiliza isso. Você pega um carro, você pega uma moto, você acelera ou você freia, essa velocidade ela é modificada de acordo com o tempo, tá certo? Então, está apressado, costuma acelerar mais, se tem maior velocidade, menor tempo, e assim sucessivamente, beleza? Então, a partir daí, da aceleração, nós podemos tratar isso aqui como sendo, por exemplo, a aceleração. Quem é a variação da velocidade? Velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Ó. Pode tratar isso. Então, aqui nós temos ó, o A de aceleração, ó, de aceleração, o V de velocidade, velocidade final, o V0 de velocidade inicial, velocidade inicial, o T de tempo, certo? Então é o que nós temos aqui. Tranquilo, gente? Continuando. Então a velocidade, né, ela vai variar com o tempo. Então com isso aqui a gente chega a uma função, né? A função chamada função da velocidade. Ó, a função da velocidade. Como seria essa função da velocidade? O meio pelos extremos que tu vai fazer aqui, ó. Se tu fizer o meio pelos extremos dessa forma, você vai ficar com V menos V0 igual a de vezes T. Então, V vai ser igual. Passa o V0 para o outro lado. V0, a aceleração lá é positiva, então mais A vezes T. Então, aqui, ó, nós temos a função horária da velocidade. Ok? Só quero que vocês prestem bastante atenção em algumas particularidades. As particularidades. Por quê? Porque às vezes a gente vai trabalhar alguma questão, né? E é interessante que vocês saibam disso. Ó. Então, por exemplo, quando o corpo ou o móvel muda de sentido. Ele só muda de sentido quando sua velocidade final for igual a zero. Ele só muda de sentido quando sua velocidade final for igual a zero. Ou seja, ele estava indo, aí passou a voltar, mudou de sentido. Ele estava subindo, aí passou a descer, mudou de sentido. Então a velocidade final é igual a zero. Nesse caso aqui, da velocidade final sendo igual a zero, você tem, por exemplo, aqui uma função.
Vamos dizer que V é igual a 20 menos 2t, por exemplo. Aí se pede assim, né? Qual instante em que o móvel muda de sentido? Então, como nós sabemos que para ele mudar de sentido, a velocidade tem que ser igual a zero, então, ao pegar aqui, você vai colocar zero é igual a 20 menos 2t. Esse 2t passa para cá positivo, que mudou de lado, 2t igual a 20. T é igual a 20 sobre 2. T vai ser igual a 10 segundos. Então, 10 segundos foi o instante em que ele mudou de sentido, certo? Então, quando a questão pede para você calcular instante que o corpo muda de sentido, você tem que lembrar que essa velocidade é igual a zero, certo? Quando ele muda de sentido. Apareceu alguma coisa relacionada a isso na alternativa, ficar ligado com essa particularidade aqui, certo? Ficar ligado com essa particularidade aqui, porque às vezes tem muito isso. Vem a função, ou até mesmo dá outra função do espaço e pede para você calcular o instante em que ele mudou de sentido. Aí você vai ter que fazer, né, todo esse processo aí. Tranquilo? Então, continuando aqui para a próxima página, a respeito do movimento variado. Então, só afirmando aqui para vocês, ó, a velocidade ela varia. A velocidade varia, mas a aceleração não. Costuma ser constante, como disse o enunciado aí em cima, ok? Então, esta é a primeira função do movimento uniformemente variado que nós trabalhamos, que é a da aceleração, gerando aí a função da velocidade, certo? Que função é essa? É a função da velocidade, né, em relação ao tempo. Então, aqui nós temos a velocidade versus tempo. Função da velocidade em relação ao tempo. Nós temos também, né, a função do espaço, né? Então, nós temos a função do espaço. O que é a função do espaço? Ó, função, função do espaço. Tá? Essa função do espaço, do movimento uniformemente variável, é aquela forma que o povo costuma chamar de sorvetão. S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, essa é a função do espaço para um movimento uniformemente variado, certo? Então, nesse caso aqui, ela é uma das maiores que nós temos aqui no movimento uniformemente variado. Então, quando se trata disso, né, nós temos aqui a questão do tempo, né? Esse e esse relacionado ao tempo. Cuidado nas transformações do tempo. Costuma ser em segundos, né? Nós temos a velocidade inicial, né? Inicial, que é o V0. Nós temos a aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial é dada em metros por segundo. Nós temos o espaço inicial. O espaço inicial costuma ser em metros, para obedecer o Sistema Internacional de Unidade. E o espaço final. E o espaço final, certo? E também em metros. Essa fórmula, por ela ser maior, dependendo da circunstância, nem sempre ela tem todas as variáveis. Costuma-se trabalhar muito a questão do espaço inicial ser igual a zero. Porque aqui nós temos essa fórmula como era bem definida, ou seja, bem distribuída. Tem muitos autores que trabalham com ela assim, ó, ΔS, né? Porque ΔS é a variação, né? Espaço final menos inicial, igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 de AT ao quadrado. Então, tem autores que tratam muito nesse formato aqui. Então, dá certo também. Então, às vezes, a gente trabalha desse outro formato aqui, tá tranquilo, beleza? O que é que nós temos sempre que estar atento a isso aqui, né? Isso aqui é a forma da posição, certo? Então, aqui é a forma da posição. Mediante isso aqui, nós podemos trabalhar muitas outras circunstâncias. Por exemplo, se você colocasse aqui, ó, exemplo, vamos inventar aqui uma função. S é igual a 100, é? Vamos botar aí mais 20t
menos 2t ao quadrado. Pronto, aí você tem uma função. Aí eu pedi aqui para vocês, né? Posso perguntar para vocês aqui qual o instante, ó, que o móvel muda de sentido. Olha só o que é que o cara vai perguntar, ó. Qual o instante que o móvel muda de sentido? Preste bem atenção. Primeiro você vai observar os dados. Se ele te der essa função aqui, ó, se ele te der essa função aqui, você vai observar os dados, você vai comparar com a fórmula. S igual, aqui seria o S0, mais, aqui seria a velocidade inicial vezes o tempo, tô colocando a fórmula aqui embaixo da função, mais, aqui seria 1/2 de AT ao quadrado. A função seria a função é essa de cima, mas a fórmula seria essa daí, ó, obedecendo tudo, botando cada um debaixo de cada um, na tranquilidade. Então, primeiro você vai extrair os dados da função. Como assim que você vai extrair os dados da função? Você vai pegar aqui, ó, por exemplo, S com S, de boa, não tem o que fazer aqui, ó. Mas eu sei que o S0 aqui tem um valor de 100, ó. Ó, o espaço inicial, nesse caso aqui, seria 100 metros se tiver na questão do SI, né? Na questão do sistema internacional. Eu sei também que a velocidade é mais, portanto, está ligado no sinal. Eu sei que a velocidade inicial vai ser mais 20 metros por segundo, certo? Eu sei que a aceleração aqui, olha, cuidado aqui, a aceleração aqui não é menos 2, seria menos 4. Quer ver? Ó? Vou fazer aqui para você, vou até mudar aqui a cor, para chamar sua atenção com relação a essa aceleração. Bora aqui. A aceleração você vai pegar tudo isso aqui, ó. Pegar o de baixo e igualar o de cima. Com o sinal, para não errar, porque o sinal fala o tipo de movimento que a gente vai ver mais à frente. Então, pegando aqui, você tem 1/2 de AT ao quadrado igual, lá em cima, menos 2t ao quadrado, que está na função. Gente, se você observar aqui, ó, t ao quadrado e t ao quadrado de um lado e do outro, matematicamente você pode cortar, certo? Então vai ficar, a vezes 1 fica a sobre 2 igual a menos 2. Se você fizer um meio pelos extremos, nós vamos ter que a vai ser igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Olha aí, ó. Por que que muitos alunos erram isso aqui? Porque os alunos colocam menos 2 direto. Não é menos 2, por conta dessa divisãozinha aqui, ó, do 1/2. Então, muito cuidado, né? Às vezes, se você conseguisse lembrar que lá em cima já foi dividido, ou seja, qual era o valor da aceleração antes de ser dividido? Menos 4. Agora, pega menos 4 e divide por 2. Dá o menos 2 que ele indicou aqui na função. Esse menos 2 já é o resultado da divisão, certo? Mas a aceleração original é menos 4, ok? Aí ele pediu para você um instante, né? Então, você vai vir aqui, ó, V é igual a V0 mais a AT, certo? Qual instante que o móvel muda de sentido. A gente sabe que ele só muda de sentido quando a velocidade final for igual a zero. A gente viu bem aqui no slide anterior. Então, você vamos lá. V vai ser igual a velocidade inicial. Tirei aqui, ó, 20. 20 menos 4, que é a aceleração vezes o tempo. Então, 0 vai ser igual a 20 menos 4t. Menos 4t vem positivo para cá, mais 4t é igual a 20. Então, t vai ser igual a 20 sobre 4. Então, t vai ser igual a 5 segundos. Olha aí. O cara te deu uma função do espaço, da posição e te pediu um instante em que o móvel mudou de sentido. Então, você precisou tirar todos os dados dessa função, comparando com a função, né, diretamente que ele te deu e a fórmula, tirou-se os dados, depois você foi lá, pegou a função da velocidade, ó, função da velocidade, substituiu pelos dados que foi retirado da função da posição, e aí, obedecendo a regra
de que para mudar de sentido, a velocidade final tem que ser igual a zero. Aí você conseguiu descobrir o instante que ele mudou, né? Ele mudou de sentido, ele mudou de sentido em 5 segundos, certo? E para encerrar essa parte principal aqui, nós vamos trabalhar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, certo? A gente costuma trabalhar ela assim, ó, b ao quadrado, v0 ao quadrado, mais duas vezes a vezes a variação do espaço. Como você já sabe o que é que significa cada um, não vou colocar aqui, ó. Você já sabe que v é velocidade final, v0 é velocidade inicial, duas vezes a é a aceleração e ΔS é a variação do espaço, né? A variação do espaço. Essa fórmula aqui, a gente fala dizer ela é sem tempo, certo? Ou seja, ela é sem o tempo. Aí o aluno costuma dizer assim: quando eu não tiver tempo dado na questão, eu posso buscar pela forma da equação Torricelli. Posso buscar por Torricelli, ou Torricelli, né? O Torricelli. Pode. De certa forma, se você lembrar diretamente, você pode, porque muitas vezes ela encurta o caminho, diminui muito isso, né, o tempo de resolução de questão e é uma forma muito utilizada, né, nessa parte da cinemática do movimento uniformemente variado, certo? Então, ela é tratada em questões que não oferecem tempo ou que não pedem tempo, né? E assim sucessivamente. A grosso modo é isso, beleza? Então, nós temos aí, né, essas duas funções, mas essa equação que é muito utilizada aqui, beleza? Vamos trabalhar aqui uns exemplos, ver como é aplicado? Vamos lá. Vamos ver aqui uns exemplos aqui como é aplicado. Ó, essa da UNEB aqui. Uma partícula inicial de 2 metros por segundo, então, V0 é igual a 2 metros por segundo, é acelerada uniformemente após percorrer 8 metros. 8 metros, de certa forma, é a distância. 8 metros. Alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Então vai atingir então, a velocidade final aqui, 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metro por segundo ao quadrado será de... Ele quer a aceleração. Veja que é uma questão que não falou de tempo. Aí você tem, deixa eu ver aqui, ó. Você tem V0, mais A vezes T. Você tem V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais duas vezes A vezes ΔS. Você tem, opa, a função da posição, né? S, S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de A T ao quadrado. Então, são as três funções que vocês têm aqui. São as três formas que você tem aqui para o movimento uniformemente variado. E aí, se você observar na questão que você tem e o que ele está pedindo, ele tem aí, né, algum desses dados, tá aqui os dados que ele ofereceu na questão e o que ele está querendo saber. Como não tem tempo e nem pediu tempo, a gente costuma trabalhar Torricelli. Então, bora lá. V ao quadrado, tá aqui uma setinha. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 que multiplica a ΔS. Quem é a velocidade ao quadrado? A final é 6 ao quadrado. A inicial é 2 ao quadrado mais 2 que multiplica a aceleração, ele quer saber, e o ΔS ele percorreu 8 metros. 36 é igual a 2 ao quadrado 4 mais 16 vezes A. Vem para cá, bola lá para o primeiro termo. Menos 16A é igual a 4. O 36 está lá, vem para cá. Então muda também o sinal. Menos 36. Regra matemática. Menos 16A é igual a 36 mais com menos dá menos. 36 menos 4, 32. Multiplica por menos 1. O primeiro termo não pode ficar negativo. Então fica 16A, menos com menos fica mais. Igual, menos do 32 com menos do menos 1 também dá mais. Então fica 32. Então a aceleração
32 dividido por 16. Então, a aceleração vai ser igual. 32 dividido por 16 dá 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Olha aí. Então, a nossa alternativa correta é letra B de bola. Certo? 2 metros por segundo ao quadrado. Questãozinha simples, tranquila. Tira os dados da questão, compare com o que você tem e o que quer saber para aplicar a forma correta. Certo? Bora lá, mais um exemplo. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar de 2 metros por segundo. Então, A vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos, ó, 3 vale respectivamente. Então, ele te deu dois dados aqui, ó. Aí você vai vir aqui. Eu tenho V0 mais A vezes T. Eu tenho V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A vezes ΔS. E eu tenho a função da posição, que é S, S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, aqui é as formas que vocês vão utilizar. Então, aqui para você resolver, eu pedi velocidade. Então, observe que não tem aceleração e tempo. Não tem segredo, ó. Já vou descartar a torricela por enquanto. E já vou descartar também a da posição, porque ele não falou em espaço. Então, inicialmente, ó, a primeira, né? A primeira que você vai buscar é essa, V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, nesse caso, V vai ser igual. Um veículo parte do repouso. Porque a velocidade inicial é 0. A aceleração é 2 e o tempo é 3. Então, V vai ser igual a 6 metros por segundo. Questãozinha simples. Daqui a pouco a gente aumenta o nível delas. Então, já descartaria letra C, letra D e letra E. Então, uma das alternativas aí, o A ou B. A segunda é a da posição. S, né? S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, S, eu quero saber o espaço. Então, como eu disse para vocês, como ele partiu do repouso, então aqui é 0, aqui também é 0. Então, vai ficar, nessa circunstância aqui, partindo do repouso, S é igual a 1 meio de aceleração. A aceleração ele deu é 2 e o tempo é 3 elevado ao quadrado. Mais uma simplificação para poder facilitar ainda mais a tua vida, 2 em cima, 2 embaixo, e assim você resolve tranquilamente. Essa vai ser igual a 1 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, essa vai ser igual a 9 vezes 1, vai dar 9. Opa, 9 feio aqui, deixa eu apagar aqui. Vai dar 9 metros. Então, a resposta correta aí, letra A, certo? Então, um exemplozinho tranquilo, certo? Deste tipo, questãozinha da FUVEST, tranquilo aí só para vocês, né? Verem aí como são utilizados. Então, se você sempre tirar os dados, pegar as formas, comparar o que tem com o que precisa, você vai aplicar a forma corretamente da questão, você vai resolver sem mais problemas, beleza? Gostaria de pedir encarecidamente a você, meu aluno, se inscreva no canal, tá? Aperte aquele sininho para quando tiver novos vídeos. Dá um gostei, uma curtida aí. Muitos vídeos ainda estão por vir aí neste canal para você estudar e se dar bem naquele vestibular que você, né, vai fazer ou vai prestar aí e alcançar os seus objetivos. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.